Esta semana é uma semana de autores nacionais, portanto continuamos nos autores nacionais. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do Quando Voltamos a Acreditar no Amor, do Júlio Magalhães. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Planeta o facto de me ter cedido este livro, muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E o Júlio Magalhães para mim é um velho conhecido. Eu acho que se não li tudo o que foi publicado do Júlio Magalhães, ando muito lá perto. É um autor que eu gosto, é um autor que tem umas histórias que eu sempre apreciei bastante e o Júlio já não escrevia há algum tempo, até que escreveu este livro e ainda bem que ele regressou, porque na realidade este livro fala sobre nós, fala sobre a nossa história e fala sobre algo da nossa história que não é muito conhecido. Este livro passa-se durante o Estado Novo, passa-se durante a Guerra Colonial e vai-nos falar, porque a personagem principal tem essa função, tem esse trabalho, vai-nos falar das enfermeiras paraquedistas que acabaram por ir para as ex-colónias para ajudar os nossos feridos e ajudar as pessoas que estavam obrigados na guerra. Portanto, nós temos aqui a personagem principal, a nossa Catarina, que é uma enfermeira paraquedista que vai para as ex-colónias contra a vontade da família, mas que ela acha que é um dever. Não tanto um dever pelo regime, mas um dever de auxiliar quem precisa dela. Depois temos o António. O António é um jovem fotógrafo que acaba por, o livro depois vos explicará, por ser um dos fotógrafos que António de Oliveira Salazar mais aprecia, e é o próprio primeiro-ministro que lhe vai pedir para ele ir para Angola, ver na realidade aquilo que lá se passa, trazer fotografias sobre aquilo que lá se passa, indo de uma forma camuflada, porque ele irá supostamente acompanhar um cantor muito famoso na época que vai fazer concertos para as tropas que estão em Angola. Verdade seja dita que a ida de cantores na altura da Guerra Colonial para as ex-colónias como forma de animar os jovens que lá estavam, jovens esses não nos podemos esquecer, não estavam lá por opção, estavam lá porque eram obrigados, o serviço militar obrigatório assim o exigia, era frequente naquela altura, era frequente naquela época e, portanto, são factos que nós sabemos que são históricos. E depois temos o encontro entre o António e a Catarina. E mais não digo sobre o livro. Vocês vão aqui encontrar um Portugal daquela altura, um Portugal completamente diferente do nosso, mas que eu acho que numa altura em que é tão fácil dizer coisas, tão fácil falar do que se passou de uma forma quase idílica e de uma forma abelezada e de uma forma quase como se fosse assim a salvação, como se aqueles tempos tivessem sido muito fáceis. Eu acho que é importante ler livros como os do Júlio, bem escritos, mas escritos de uma forma direta, bem concebidos, mas concebidos de uma forma que não deixa dúvidas sobre aquilo e sobre a forma como as pessoas viviam na época e, essencialmente, esta realidade que era a guerra colonial. E que, obviamente, eu não me lembro, o livro passa-se em 65, eu tinha 3 anos, mas, obviamente, hoje, como mãe de um rapaz, eu percebo a angústia daquelas mães quando viam os seus filhos crescer e pensar que eles poderiam ir para a guerra colonial e sabe Deus se voltavam ou como voltavam, e todos nós conhecemos os episódios que se contam do que se passava nas ex-colónias e eu acho que é importante falar disto e é importante recordar isto porque nós temos definitivamente que não repetir os erros do passado. É um livro que que é baseado em factos reais e deixem que vos, nessa perspectiva, deixem que vos leia a nota final do Júlio Magalhães em que ele diz assim:
Este livro é uma obra de ficção, ainda que tendo por cenários alguns factos verídicos da história do país da década de 60 do século passado. À exceção das personagens históricas, Salazar, alguns dos seus ministros, agentes da PIDE, julgados pelo assassinato do general Humberto Delgado, todas as restantes personagens são puramente fictícias e qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Alguns dos diálogos de Salazar que aqui escrevi foram baseados em discursos que o próprio escreveu. No entanto, a maioria dos diálogos em que ele participa são pura ficção. Algumas expressões, palavras ou frases são situadas à época. Este livro é também uma homenagem a todos os que com coragem e sacrifício nos dois lados do conflito participaram numa guerra sem sentido. E às enfermeiras paraquedistas que participaram na guerra, entrando num mundo de homens, quando o país ainda se encontrava sob fortes regras conservadoras e onde os seus direitos lhe eram negados. Mulheres que cuidaram dos soldados feridos, dos doentes que ajudaram a evacuar civis e prestaram auxílio às populações independentemente da cor da pele e das ideologias. Mulheres de uma coragem imensa. E este é o outro aspecto deste livro, que é a mulher. A mulher que dá, a mulher que salva, a mulher que vai para ajudar e que depois é tida como, e eu nem diria sequer português de segunda, é não tida sequer em causa. Não nos podemos esquecer que estamos nos anos 60, as mulheres não votavam, mesmo as eleições sendo fictícias, as mulheres não votavam, as mulheres não podiam sair do país sem autorização dos maridos ou do pai, as mulheres não podiam ir aos cafés, enfim, havia todo um condicionante de regras que fazia da mulher um ser sem direitos. E mesmo assim, estas enfermeiras, estas mulheres, foram para a África ajudar os outros e foram para a África independentemente daquilo que o regime lhes fazia a si mesmas, pelo facto de quererem auxiliar os outros. E como diz o Júlio Magalhães, e ao longo do livro, nós podemos ter isso como certeza, independentemente da cor ou da ideologia. Elas tinham aqui a posição correta de alguém que está ligado à saúde. Ajuda-se quem precisa de ajuda, não vou questionar de que lado está, não vou questionar que cor da pele é que tem, não vou questionar rigorosamente nada. Até porque era uma guerra sem sentido, como o próprio Júlio Magalhães prova neste livro, era uma guerra onde não fazia sentido permanecermos, mas que foi o que foi, os factos históricos também estão aqui. É um livro que, por isso, eu acho importante para as novas gerações, é um livro que, por isso, eu acho que é fundamental para que os mais novos percebam dos tempos que eram, e não foi assim há tanto tempo. 65 foi há 60 anos, portanto, vamos comemorar no próximo ano os 50 anos do 25 de Abril, portanto, não foi há tanto tempo quanto isso. Dentro da história da humanidade é uma gotinha de água, e, na realidade, foi um tempo de horror, foi um tempo de angústia e foi um tempo onde houve uma geração, ou várias gerações, houve um conjunto de homens que sofreu aquilo que hoje eu acho que nós continuamos sem conseguir imaginar. Portanto, é um livro que eu acho que tem que ser lido por toda a gente, mas tem que ser lido eminentemente pela malta mais jovem, e eu espero que o facto do Júlio Magalhães ser uma personagem conhecida da televisão, ser alguém que tem prestígio dentro do nosso jornalismo, leve os jovens a lerem este livro e a perceberem-se do país que nós éramos há 60 anos atrás. E pronto, aqui fica a minha opinião do quando voltamos a acreditar no amor. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.